Então, vamos lá. Então, vamos começar a apostila 2, tá? Módulo 2. Então, tem lá, cálculo algébrico, possibilidades e probabilidade e estatística, tá? Nós vamos começar com essa primeira parte que chama cálculo algébrico. Para fazer cálculo algébrico, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, expressões algébricas, fórmulas e equações, tá? Então, vamos lá. Então, a apostila lembra esses 3. Eu vou lembrar com vocês 4. Tudo isso a gente já aprendeu, tá? Só que vocês têm que saber separar uma coisa da outra. Se eu der um exemplo de expressão, você tem que me dizer, isso é uma expressão. Se eu der uma equação, você tem que me falar, isso é uma equação, tá? Então, vamos lá. Então, expressões numéricas, elas usam símbolos e contas. Tá, quais são os símbolos de uma expressão? Parênteses, colchete e chave. E as contas? Raiz ou potência, vezes e ou divisão e depois, por último, mais e ou menos. Isso é uma expressão numérica, são expressões. Tenho alguns exemplos aqui, ó. São todas expressões, ó. Tem mais e menos misturado, tem divisão, tem parênteses, colchete, chave, potência, raiz. Então, isso aqui são expressões, tá? Fórmulas. Vocês já aprenderam a fórmula da área do quadrado? Lembra? Fórmula da área do quadrado, lado vezes lado. Isso aqui é uma fórmula. Volume de um cubo, de um paralelepípedo. Comprimento vezes largura vezes altura. Lembra que quando a gente está falando em área, volume, a altura é H. Não esqueçam disso. Essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Vocês vão aprender o ano que vem a fórmula de Bhaskara, tá? Então, ó, fórmulas. Isso são fórmulas. E equações. Aprenderam no 7º ano, alguns alunos podem ter aprendido no 6º. O que é uma equação? O que ela apresenta? Letra ou letras, número ou números e um sinal de igual. Um sinal de igual. Estão vendo que nas expressões tem sinal de igual? Tem letra? Não. Então, já começa a diferenciar por aí, tá? Então, ó. Então, esse daqui é uma equação. E nós aprendemos também inequações, tá? As inequações, elas têm o mesmo raciocínio de uma equação. O que vai mudar? Na equação, ela tem um sinal de igual. Nas inequações, são símbolos de desigualdade. Lembra? Maior, menor, maior igual, menor igual. Olha a diferença, ó. Tem um símbolo de desigualdade. Aqui é só para vocês diferenciarem uma coisa da outra. No cálculo algébrico, quais que a gente vai usar sempre? Vocês têm que saber fazer uma expressão, tem que saber essas ordens aqui e tem que saber resolver uma equação, tá? Então, por isso que a gente vai usar esses dois aqui em um cálculo algébrico, que eu vou fazer alguns exemplos com vocês de expressões e equações, tá? Ó, peguei vários exemplos aqui de expressões e equações, tá? Para resolver tanto expressão como a equação, vocês têm que lembrar das regras de sinais, tá? Regra de sinal da adição e da subtração e da multiplicação e da divisão, tá? Lembra lá então comigo, pensa lá. Da adição e da subtração. Sinais iguais soma e repete o sinal. Sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior número. Agora, da multiplicação e da divisão. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa, tá?
Lembra também da regrinha da potência. A regra da potência a gente também relembrou esse ano, lá no comecinho, lá em fevereiro, que na primeira apostila tem potência. Expoente par, resposta positiva. Expoente ímpar, a resposta tem o sinal da base, tá? Então, lembrando as regrinhas de sinais, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer os exemplos, tá bom?